O episódio começa com um cara falando que Shirakawa Runa é a garota mais bonita de todas as turmas, enquanto ele, Kashima Ryuto, é do tipo antissocial mais comum, nascido há 16 anos, sem namorada e poucos amigos. E ele pensa que é quase como se Shirakawa e ele vivessem mundos diferentes. Ela é como a luz, e se ele chegar perto demais dela, será queimada até se tornar cinza. E por isso, ele acha que deveria apenas se manter em seu canto como um antissocial, e enterrar sua admiração pela Shirakawa no fundo de seu coração. E foi isso que ele pensou, mas agora ele está diante dela, em seu quarto, com ela tirando suas roupas. E quando ele pergunta o que ela está fazendo, todo envergonhado, ela diz que é para fazer aquilo, coisas culturais, que homens e mulheres fazem quando estão sozinhos, se é que você me entende. O cara com isso fica parecendo um pimentão. E voltando um pouco no tempo, antes disso acontecer, corta para a escola. E na sala de aula está nosso protagonista, que está se sentindo um sortudo por estar na mesma turma que Shirakawa, e fica olhando para ela, todo vermelho. Shirakawa está conversando com suas amigas e comenta das unhas dela, que estão bem bonitas, e uns figurantes olhando para Shirakawa comenta de como ela é bonita e como queriam namorar com ela. E um cara aí fala que eles têm chance com ela, dizendo que ela muda de namorada a cada 2 meses, que um cara só não é suficiente para satisfazê-la, que ela vive fazendo atos culturais, e com isso eles sentem esperança e pensam em dar em cima dela. E Ryuto ouviu a conversa deles e diz que tem ouvido rumores como esse desde seu primeiro ano, mas ele não dá importância para isso, porque não tem como ele ser íntimo de alguém como Shirakawa. Ele acha isso impossível. E aliás, agora ele está no 2º ano e pensa que ninguém ainda foi falar com ele. E começa a contar nos dedos as pessoas que conversa. E são só 2, Ichi e Nichi, que também são pessoas antissociais assim como ele. Nesse momento, Shirakawa chega nele, pedindo uma lapiseira. Ele logo se assusta e dá para ela a lapiseira. E fica olhando para ela, admirando sua beleza. E também começa a olhar para seu Sogodekai. E fica todo corado, pensando que está quase conseguindo ver o céu, mas ele repensa sua atitude, achando esse pensamento errado, e fica feliz que ela foi falar com ele mesmo ele sendo isso que é, e diz que ela era assim desde o primeiro ano, que ela age com todo mundo de forma igual. Shirakawa então agradece pela lapiseira, e ele fica todo corado, e quando ele vai pegar a lapiseira em sua mão, Shirakawa dá um sorriso bem bonito, que o tempo parou para ele nesse momento. O maluco está apaixonado, e tudo acabou em um instante, mas esse evento foi especial o suficiente para o deixar apaixonado. Depois corta para o Ryuto e seus amigos no terraço, Ichi e Nichi. Seus amigos passaram a noite toda assistindo um tal de Ken, e ficam aí conversando o tempo todo disso. Parece que eles estão falando algo relacionado a jogos, e do nada eles ficam para baixo. Ichi fala que seus pais disseram que se suas notas caírem ele não poderá mais jogar, e Nichi diz que seus pais ameaçaram de cortar seu plano de celular. Ryuto tenta confortar eles, fala que irá ficar tudo bem, dizendo que também não está muito confiante. Seus amigos ouvindo isso ficam felizes. Eles estão felizes por ele não estar confiante e tirar boas notas, mano. E ainda fala para o Ryuto não se abandonar nisso. Se um cair, todos cairão. É bem isso. Seus amigos então fazem uma aposta, dizendo que quem tirar a maior nota tem que fazer qualquer coisa que o cara com as piores notas disser. E um tempo depois, seus amigos revelam suas notas. E a situação está bem ruim para esses amigos aí. Ichi e Nichi logo percebe que estão em apuros. E quando eles vão olhar para as notas de Ryuto, suas notas estão todas na média. Tudo na base de 70 pontos. E seus amigos ficam olhando fixamente, e Ryuto ainda tenta se explicar para eles, mano. Seus amigos então lembram da aposta que combinaram, e dão uma ordem para ele, dizendo para ele se declarar para a menina que gosta. Ryuto pergunta por que isso, e te manda ele se calar, dizendo que está no fundo do poço agora. Ele quer ver o Ryuto tendo essa declaração rejeitada de um jeito que vai até dar pena. Com amigos assim, para que inimigos, né? Eles querem que o Ryuto também sinta o gostinho do fundo do poço, assim como eles. Ryuto tenta falar para eles se acalmarem, e tenta dizer que não tem uma menina que gosta, mas nesse momento ele pensa na Shirakawa e fica paralisado. Seus amigos percebem isso e perguntam o motivo desse silêncio. Eles percebem que ele tem uma menina que gosta. Agora lascou. Esse momento me lembrou um pouco de Hajime no Gal. As aulas então terminam e Ryuto está aí parado, esperando a Shirakawa e pensando por que ele tem que fazer isso. E olhando para seus amigos escondidos e esperando ele ser rejeitado, ele diz que seus amigos são muito importantes para ele, que sem eles sua vida escolar estaria ainda mais miserável. E além disso, ele pensa que em vez de arrastar esses sentimentos unilaterais pela Shirakawa, talvez seja melhor deixá-lo ou rejeitá-lo para que ele possa recompor sua cabeça. E ele compara essa situação com um vestibular que sabe que não irá passar. Depois de um tempo, ele começa a pensar que talvez ela nem apareça. Ele não queria que ela ficasse assustada, então colocou seu nome e deixou um bilhete em seu armário. Ela então aparece e vai em sua direção, toda elegante. Ele fica feliz que ela veio e vai até ela. Shirakawa olha para ele e pergunta se esse bilhete é seu.
Ryu. Ele diz que sim, todo nervoso. Shirakawa dá uma risada e pergunta por que essa formalidade se são da mesma turma. Ele diz para ele relaxar. Shirakawa então vai logo ao ponto e pergunta o que ele queria dizer para ela. Ryuto fica de cabeça para baixo. Ele está muito nervoso para encará-la, mas sabe que ela está muito linda agora. E fica um pouco para baixo por ela não saber quem ele é. Mas mesmo assim ela está sendo legal com ele. E isso tocou seu coração. Ela então olha para seu rosto vagamente e vê o quão linda ela é. E percebe que realmente está apaixonado. E tenta dizer que gosta dela, mas ele se gagueja todo. Ele fica gosto de você. Ele usou toda a sua força para dizer isso, mas Shirakawa não entendeu. Ela pergunta o que ele quis dizer com gogó. Ryuto tenta dizer que não é isso, não é gogó, mas ele não consegue falar nada direito diante dela. Ryuto então se acalma e diz que gosta dela. Dessa vez saiu certo. E Shirakawa, ouvindo isso, fala: ah, é isso, como se fosse algo normal em sua vida. Ela então pergunta para ele por que ele gosta dela. Ele diz que é porque ela é bonita, bem sincero ele. Shirakawa, ouvindo isso, até se cora. Ela gostou. E Ryuto já está em seu limite. Ele quer apenas sumir daí, só está esperando a Shirakawa rejeitá-lo com vontade. Mas Shirakawa fala: então vamos namorar, dizendo que está solteira agora. Ele chegou no momento certo. Ryuto, ouvindo isso, se assusta. Ele não esperava essa. Shirakawa fala: por que ele está agindo assim se foi ele que se declarou para ela? Ryuto pensa que isso é um sonho ou ela está zombando dele. Shirakawa então chega perto dele e fala se ele vai namorar com ela ou não. Ryuto se assusta novamente. Esse ataque foi forte demais para ele. Ele não se importa mais, tá dando foda-se. Se isso é um sonho, se ela está apenas zombando dele, sua resposta é óbvia. Ele então responde sim. Claro que ele ia falar isso, né? Shirakawa diz para ele ir embora juntos. E Ryuto, olhando para ela, pensa que se isso for um sonho, ele não quer acordar nunca mais. Enquanto isso, seus amigos que viram isso tudo só querem visitar o Vasco mesmo. Shirakawa e Ryuto então caminham juntos até em casa. E Ryuto está muito feliz de poder estar caminhando ao lado de uma beldade dessa. Shirakawa pergunta seu nome. Ela aceitou namorar com ele e nem sabe seu nome, mano. Ele então fala que seu nome é Kashima Ryuto. Shirakawa diz que seu nome é legal. Ryuto com isso tenta se acalmar. Seu coração está a milhões já. E começa a pensar que logo ela irá rejeitá-lo. Shirakawa pergunta para ele se eles já conversaram antes. Não pode ser, mano. Ela realmente perguntou isso. Então por que aceitou namorar ele, né, véi? Ryuto, vendo isso, pensa na conversa de mais cedo que tiveram. Mas ele pensa que se ele mencionar isso como conversa, ela pode o achar esquisito. E ele responde para ela, dizendo que nunca conversaram. Ryuto então pergunta para ela o motivo dela ter aceitado namorar com ele. Até eu quero saber desse. Ele simplesmente acha que o que está acontecendo é impossível. Não tem como isso ser verdade. Nesse momento aparece um flashback de uma menina rejeitando. Ryuto então manda real, dizendo que ele duvida que ela goste dele. Também, né? Ela não sabe nem o nome dele e também acha que ela nem sabe que ele existia. Shirakawa diz que nesse caso, eles podem começar a se conhecerem agora, dizendo que afinal, ele não sabe muito dela também. Ryuto confirma e Shirakawa fala que já gosta um pouco dele. Ryuto, ouvindo isso, fica todo corado, sem entender. E Shirakawa explica, falando que mais cedo ele disse que gosta dela e foi por isso. Esse é o motivo dela. Ryuto fica confuso com isso e pergunta se foi só por isso. Nesse sentido, qualquer pessoa da escola que se declarar para ela, ela vai dizer sim. Ela, em sua defesa, diz que não se apaixona por qualquer um. Homens com unhas feias ou caras com suor nos lábios está fora de cogitação. Esses ela não namora nem morta. Ryuto achou esses requisitos bem simples. Mano, na moral, ela falando assim é como se ela aceitasse qualquer homem. Shirakawa então fala que não importa quem ou quantas vezes diga, ela acha legal ouvir alguém dizer eu gosto de você. Ryuto fala que esse gosto de você parece superficial. Shirakawa diz que mesmo que seja superficial, ela acha que rola um clima e vai dar vontade de querer conhecer mais a pessoa. E se é assim, basta namorar. Shirakawa diz que mesmo que comece com sentimentos superficiais, depois de namorar um pouco, uma hora podem acabar se gostando de verdade. Ryuto com isso percebe que parece que não é só por ela ser popular que ela tenha vários namorados, é também porque ela aceita o gostar de várias formas diferentes. Shirakawa também diz que mesmo assim, ela nunca saiu com ninguém por tanto tempo suficiente para realmente começar a gostar. Ryuto pergunta por quê. Shirakawa acha que ele pensou que ela fica entediada deles e dispensa eles, mas é o contrário. Shirakawa fala que quando está namorando com alguém, ela é bem fiel. E no trem, Ryuto, olhando para Shirakawa, pensa no boato de que ela sai com um cara por 2 meses no máximo. Ele começa a pensar que isso pode ser verdade e se pergunta por quê. Chegando na estação, Shirakawa fala que desce nessa estação e Ryuto apenas diz tchau. Shirakawa com isso olha para ele e pergunta se ele não vai acompanhá-la até sua casa. Ela então sai para ir junto com ela. Chegando em sua casa, ela diz que mora aí. Ele acha sua casa legal e então vai
vai embora, né? Mas ela o chama dizendo se ele quer dar uma passadinha aí, dizendo que seus pais estão fora e não tem ninguém em casa. Ryuto então pensa, ele vai ficar sozinho com ela em sua casa. Ela então pergunta para ela se está tudo bem. Ela diz que está tudo bem, porque ele é seu namorado. Já em sua casa, quando ele fecha a porta, ele pensa que vai morrer. Shirakawa então o leva até seu quarto, e ele fica todo nervoso. Shirakawa diz que vai buscar algo para eles beberem e sair daí. Quando ela sai, Ryuto começa a olhar para seu quarto, e não há dúvidas de que esse é um quarto de uma menina. E ainda não caiu a ficha de que ele está no quarto de Shirakawa sozinho. E do nada, ele começa a cheirar o lugar. Ele sente uma forte necessidade de deixar-se levar pelos desejos indecentes. Ele então começa a olhar para a gaveta dela, e pensa que são suas roupas íntimas. Ele quer olhar, mas sabe que não pode fazer isso, e luta consigo mesmo. É algo que uma pessoa normal não faria, mas mesmo assim, ele não consegue resistir a essa tentação. Para ele, uma espiadinha não fará nenhum mal. Nesse momento, Shirakawa chega e olha para ele, e vê a gaveta aberta, e ela mesmo pega e manda ele olhar sua camisola, perguntando para ele o que ele acha. Ryuto fica aliviado que não eram suas roupas íntimas. Que diferença isso faz, né? Shirakawa pega sua bebida e manda ele se sentar. Ryuto com isso, olha um lugar para se sentar, mas não sabe onde, e pensa que ela está dizendo para ele se sentar na cama. Em sua cabeça, se ele se sentar na cama do lado da garota mais bonita da escola, ele não vai conseguir aguentar. Shirakawa olhando para ele, acha que ele está pensando naquilo, e fala tudo bem, e pergunta se ele quer tomar banho antes. Ele não está entendendo nada. Ela com isso, ela acha que ele é um daqueles que não toma banho antes. Ryuto não está entendendo nada do que ela disse. Shirakawa então começa a tirar sua roupa, e Ryuto não consegue tirar os olhos, e fica admirado por conseguir ver sua roupa íntima, sendo que ele viu só um pedaço dela. Depois dela fazer isso, ele pensa que ela quer fazer aquilo com ele. Ah, sério? Não me diga. E se pergunta se pode mesmo. Claro que pode, meu irmão. A mina já deu sinal verde, agora é só ir. Hoje ele tem a oportunidade de deixar de ser um virjola, e ainda por cima vai ser com a Shirakawa, a mina que ele gosta. Ele está feliz, não resta dúvidas para isso. Mas do nada, ele manda ela esperar um pouco. Ah não, velho, o cara regou. Que cara retardado. Ela pergunta o que foi. Até eu quero saber depois dessa. Ele pergunta o que ela está fazendo. Ah não, mano. Depois dessa pode se matar, meu irmão. Pula aí no rio, pula da ponte, porque tem jeito não. Sendo que está óbvio o que ela está fazendo. Esse cara só pode ser cego. E para sua pergunta de retardado, ela diz, como assim? É claro que é XX cultura, se é que você me entende. E quando ela fala isso, ele se bugou todo, bem direta a ela. Ela se levanta e pergunta se ele não quer fazer isso. É claro que ele quer, ele é só retardado mesmo. Mas ele veio com um papinho para ela, dizendo que é cedo demais, dizendo que nem faz tanto tempo que ela soube seu nome, e pergunta se está tudo bem fazer isso com alguém como ele. Ela fala que isso é verdade, mas agora eles são namorados, então está tudo bem. Ele diz, mesmo assim, ela nem sabe que tipo de cara ele é, e se ele for alguém que não vale nada, um pervertido. Ela com isso pergunta se ele é esse tipo de pessoa. Ele diz que não, isso é uma hipótese. Ela então pergunta se ele não quer fazer isso com ela, dizendo que não é só isso que todos os meninos conseguem pensar quando fica sós com sua namorada. Ryuto diz que só quer que seu relacionamento signifique alguma coisa, dizendo que ela é sua namorada agora, então quer esperar até que seja o momento certo. Ela então pergunta para ela se ela quer fazer isso tanto assim. Ela diz que nunca pensou se queria ou não. Ela acha isso como um dever. Para ela, namorar significa isso. E ela ainda diz que se a namorada não deixar o cara fazer isso, ele pode pular para uma garota diferente. Ryuto vendo isso, pensou demais cedo, quando ela disse que era bem fiel ao seu namorado, e pensa que os namorados dela se cansaram dela e abandonaram. Ele acha isso ridículo, mas se ela é tão fácil assim, logo no início do namoro, pode ser possível que eles se cansaram dela e mudaram de garota. Ainda mais se foram os garanhões populares e confiantes, que pedem para sair com ela. Ryuto com isso pensa que isso significa que eles apenas querem o corpo dela, e Shirakawa continua, perguntando se eles não vão fazer isso hoje. Ryuto sinceramente quer muito. Ele não sabe se terá mais uma chance como essa em sua vida, e pode ser que Shirakawa mude de ideia amanhã, mas ele quer ser diferente de seus ex-namorados, e diz para ela que hoje não irão fazer nada. Eles então vão para o lado de fora, e caminham juntos, de novo. E Ryuto fica aí pensando na vida, se lamentando de que era melhor ter feito. O cara foi decidido a uma de anjo, agora deu nisso. Shirakawa então fala com ele. Ela diz que ele é um cara muito sério, e diz que é a primeira vez que ela tem um namorado como ele. Ele pergunta se o que ela disse foi no sentido ruim. Ela diz que não, é que só a fez pensar que existem meninos como ele. Ryuto então diz para ela que essa é a primeira vez que ele sai com a menina, e também diz que não tem meninas como amigas. Então, se ela não deixar fazer aquilo, ele não irá para uma garota diferente. Isso nunca vai acontecer. Ela então diz que se forem fazer isso uma hora,
agora ele quer ter certeza que ela também quer fazer com ele. Pelo menos ele não quer que ela pense nisso como um dever. Ela com isso entendeu. Então é isso, diz ela. Acho que ela entendeu que ele vai ser um corno manso, só pode. Ele se desculpa com ela, dizendo que ela queria fazer aquilo por ele e ele fez isso. Ela diz que está tudo bem. Ela já entendeu como ele pensa. Nesse caso, ela diz para ele que se algum dia ela quiser fazer aquilo com ele, ela só tem que dizer, né? Ele diz que sim, é só dizer. Ela com isso entendeu. E sai daí dizendo que quando chegar nessa hora, seu relacionamento talvez não seja mais superficial, e sim quando eles realmente se gostarem de verdade. Ryuto com isso pensa que já gosta muito dela de verdade. Ele está apaixonadaço. E Shirakawa realmente acha que talvez seja melhor não acontecer isso tão rápido, dizendo que nunca teve esse tipo de empolgação. Ryuto acha que está sonhando. Esse daí não tem salvação não. Shirakawa então diz que conta com ele a partir de hoje, e ele fica na esperança de um dia Shirakawa realmente começar a gostar dele, e então fazer atos culturais. Minutos depois, ele está em sua cama se arrependendo. Ele queria ter feito. E assim termina o episódio.